Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal de fé para juntos tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Hoje eu trago uma reflexão sobre o momento em que Cristo ele fortalece os seus discípulos. Eu quero refletir trazendo essa ideia do que aconteceu naquele momento com o que nós vivemos. No primeiro ponto, eu entendo que já havia ali uma conversa entre ele e os discípulos sobre a forma como ele iria morrer, que havia necessidade da sua morte. Talvez não estivesse muito claro no coração dos discípulos efetivamente o porquê daquela situação, mas uma coisa é fato, havia no coração deles uma certa inquietação, uma certa ansiedade, uma certa preocupação. E eu até trago em comparação, quando se vive em locais violentos, locais difíceis, locais injustos, o desejo de se mudar. Hoje até virou um pouco moda, né? Muitos brasileiros se mudando para Portugal, indo viver em Portugal porque entendem que lá viverão de uma forma melhor, num país mais justo. Há outros que acabam indo para os Estados Unidos, enfim, aqueles que podem acabam saindo do Brasil por entenderem que hoje viver nesse país está cada dia mais difícil. Aqueles que vivem em estados tão violentos, e o Rio de Janeiro é um desses, há no coração do chefe de família, no coração das pessoas, de se mudarem, procurarem de repente um estado melhor, um município melhor, um bairro melhor, mas o que há é uma preocupação, é um coração conturbado, um coração preocupado, um coração que sofre ansiosamente por mudança. E é interessante que nesse texto, o primeiro ponto é que Jesus fala: não se preocupem, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Então, nesse primeiro ponto, é o que acontece com esse, vamos colocar um chefe de família que sai do seu país ou sai do seu estado e vai primeiro arrumar toda uma localidade, arrumar a casa, arrumar o local onde as crianças vão estudar, de repente já vê algum emprego para sua esposa, enfim, arruma todo o ambiente, vê plano de saúde, vê os hospitais, vê toda a situação daquele bairro, daquele estado, daquele país, para depois levar a sua família confortavelmente. Mas no momento em que esta pessoa está fora, não está ali no seio do seu lar, fisicamente, ele está enviando recursos, está enviando dinheiro para que a sua esposa administre a casa, pagando as contas, está fazendo todo o movimento para que haja tranquilidade e paz para a sua família viver enquanto ele está fora, enquanto ele está arrumando a localidade, o ambiente, para depois vir e buscar a sua família e levar para também viver em tranquilidade num lugar melhor. E é interessante que, trazendo isso para a palavra de Deus, Jesus Cristo primeiro informa: olha só, vocês não devem ficar preocupados, porque eu, o Senhor, eu vou para o meu Pai. Em primeiro ponto, ele está dizendo: eu obedeci ao meu Pai, eu vim cumprir a obra redentora que o meu Pai determinou que eu fizesse. E cumprindo esta obra, eu estou arrumando a casa e preparando lugar para vocês morarem comigo. E no versículo 3 é algo assim que eu acho encantador, quando ele fala: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que maravilha! Nós, nenhum ser humano, na sua condição natural, poderia viver eternamente com o Senhor, poderia caminhar com o Senhor, poderia gerar isso na sua vida. Mas aí o Senhor vem, cumprindo a obra redentora do Pai, e diz: eu vou levar vocês para morarem comigo, para estiverem comigo onde eu estiver. E o que há de maravilhoso nisso é que Ele hoje, através do seu Espírito, habita em cada um de nós. Ou seja, Ele já está em nós. Então, em qualquer lugar que nós formos, se você tem o Espírito Santo, você já recebeu Jesus como Salvador, Ele está em você. Só que existe algo sobremaneira melhor e excelente. É saber que um dia este Senhor vai voltar e buscará o seu povo para viver eternamente com Ele. Ou então aqueles que partirem antes da volta do Senhor também já estarão preparados para a vida eterna com o Senhor.
E é uma necessidade que o homem devia prestar atenção, devia notar, devia perceber e devia se importar com essa necessidade de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é uma promessa muito importante quando ele fala: não se preocupem, não se preocupem. O que mais nós queremos ouvir hoje é essa palavra: não se preocupem, porque nós vivemos realmente um momento muito complexo, mundo afora. E não é uma questão de Brasil, é uma questão de mundo afora. Hoje existe uma quebra de valores, hoje existe uma desconstrução da família, uma desconstrução do que é certo. O que é errado está ocupando o lugar do que é certo. E mesmo assim o Senhor fala: não se preocupem, não se preocupem, porque esse momento é um momento terreno, é um momento que um dia vai passar, porque a minha justiça, ela está estabelecida, e quando ela for completamente estabelecida na terra, tudo isso que nos inquieta, tudo isso que nos perturba, tudo isso que entristece a pessoa de bem, isso vai passar, isso vai acabar. E muito mais, ou dentro dessa mesma mensagem, ele traz aos discípulos uma paz de saber que ele estava cumprindo um plano e que um dia todos morarão com ele. E quando nós temos essa paz no nosso coração, em função de conhecermos ao Senhor, de sabermos para onde Ele vai, qual o caminho que Ele vai, as outras coisas também se tornam pacíficas para nós. As outras coisas também se tornam mais práticas de resolvermos. Assim como na própria mensagem do culto da minha denominação nesse dia, o pastor falou sobre isso: quando o homem trata de si, quando o homem trata de si primeiro, quando Deus vem e resolve o problema interno do homem, as coisas externas, naturalmente, elas vão sendo resolvidas. E é uma grande verdade. As pessoas não resolvem suas questões internas através do Senhor, resolvem as questões externas, recebendo o que vem de fora, recebendo opiniões de fora, recebendo ideias que são de fora, mas não permitem que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, à sua vida, através dos textos bíblicos, por exemplo, uma meditação profunda na palavra. O Espírito te traz à tona, faz com que você se lembre aquilo que foi lido, e nesse momento há um tratar da sua alma, há um tratar da sua vida, há um tratar do seu interior. E a partir desse momento você começa a entender que assim um coração conturbado, ele deixa de existir e passa a ser um coração confiante. Então, preste bastante atenção se hoje você não pensa mais no que é terreno, mais no que é passageiro. Porque se assim for, é hora de mudar e pensar no que é espiritual, no que é eterno, porque isso sim importa. E as demais coisas acontecerão naturalmente através do amor e da vontade do Pai. Eu quero orar contigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que todos, Pai, aprendamos a confiar em Ti, permitir que Teu Espírito fale em nossos corações acima de todas as coisas, Senhor. Que haja, Pai, corações nesse momento sedentos por meditar na Tua palavra, por Te conhecer e entender que só existe um caminho, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não são as religiões que salvam, não são os homens que salvam. Quem salva é só o Senhor Jesus através do seu sacrifício na cruz. E isso, Pai, só o Teu Espírito Santo pode convencer as pessoas. Esta mensagem, Pai, é para aqueles que já Te conhecem, mas que estão, Pai, com o coração conturbado, com o coração ansioso, com medo, com angústia, Senhor. E para aqueles que ainda não receberam o Senhor como Salvador, para que recebam o Senhor e entendam o plano maravilhoso e redentor que o Senhor tem para as suas vidas também, Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Olha, meus queridos, eu espero profundamente que essa palavra tenha realmente falado ao seu coração. E se assim foi, eu quero pedir que você esteja participando conosco, comentando, se inscrevendo, divulgando o canal, e vamos juntos pregar a palavra do Senhor, porque os tempos são maus, e não só porque os tempos são maus, mas porque o ser humano precisa de libertação e precisa de salvação, e só em Jesus. E somos nós que temos que pregar a verdade e levarmos a verdade a quem quer que seja, porque a salvação é para todos, e essa é a vontade de Deus. Meus queridos, então eu espero te ver numa próxima oportunidade, que você esteja participando conosco. Deus te abençoe abundantemente.